Olá, minhas tulipinhas, como vocês estão? E algum tulipinho que anda sempre por aqui no nosso canal. Eu sou a Eli Luizaga e nós estamos voltando com a República Federativa da Tulip. Nada melhor para começar essa playlist, esse canal, né? Essas novidades que a gente traz por aí, que é essa veia mais literária que tem acompanhado a Tulip, né? Indo agora pouquinho a pouco, né? Com o lançamento aí mais para frente do nosso livro. E muitas outras coisas boas que estão acontecendo aqui por nossa República. E hoje, especialmente, é um dia muito especial, porque primeiro, que nós estamos retomando o canal. Para mim é muito importante. Segundo, esse encontro com a literatura. E terceiro, a Ala Voloshin. Ela tem se tornado uma grande amiga minha, tem se tornado uma inspiração, já tenho chamado ela várias vezes de musa, porque realmente é uma mulher que tem me inspirado. Além do mais, ela tem um trabalho aqui na cidade de São Caetano do Sul, para quem não sabe, né? Eu sou daqui moro aqui em São Caetano, não nasci aqui, mas hoje é a minha cidade. E ela faz parte da história de São Caetano. A família dela faz parte da história de São Caetano. E isso é muito bom. É muito bom. Eu tenho acompanhado os blogs. Logo depois eu vou deixar tudo aqui para vocês. Os blogs, o que ela escreve. E é uma pessoa assim iluminada. E aí o que aconteceu? Sim. E o que acontece? A Tulip também entrou por esse caminho da contação de histórias que a gente já vinha desenvolvendo há um bom tempo e a gente acabou indo para a rua. E a Eli aqui, né, acompanhando agora, a gente está com uma trupe aí, a gente vai cantando e contando histórias. E numa dessas contações e cantações, por esse caminho aqui de São Caetano, a gente encontrou com a Ala e a gente encontrou nada mais, nada menos que essa obra de arte aqui, olha. A Pimenta do Reino. Gente, pensa numa história linda, pensa num livro gostoso. E é engraçado porque os adultos estão se interessando pelo livrinho, que já tem um tempinho no mercado, logo ela vai contar para vocês, porque o livrinho, gente, dá para colorir. Então é fenomenal, além da história que traz aqui. E o que acontece? A Tulip foi para a rua, foi para o parque contar a história da Pimenta do Reino. E aí rolou uma parceria. Rolou uma parceria muito bacana, uma parceria muito boa. E dessa parceria estão surgindo algumas coisas. E aí eu quero que a Ala se apresente antes da gente dar continuidade nessas algumas coisas. Eu quero que a Ala se apresente, que ela fale um pouquinho dela, que ela fale um pouquinho da trajetória dela. E em seguida a gente vai desenvolvendo aqui o assunto da Pimentinha do Reino. Ala, bem-vinda. Obrigada. Gratidão. Gratidão digo eu. Meu nome é Ala Voloshin. Eu sou aqui de São Caetano, nasci em São Caetano, moro em São Caetano já faz um bom tempo. Eu, assim, nesse momento que nós estamos gravando, eu tô com 65 anos. E em agosto, se tudo ocorrer como combinado, eu tô completando 66 anos. E assim, minha família é ucraniana, né, vieram depois da guerra para cá. E acabaram se estabelecendo meus pais aqui em São Caetano, né? Então, toda a minha trajetória é aqui em São Caetano. Eu sou psicóloga de formação, de atuação, já atuei muito tempo, né, na psicologia clínica, mas hoje não mais, hoje eu me dedico à literatura, à contação de histórias, ao tarô também, gosto de tarô, que mais? Eu gosto de todas as vertentes da arte, né, eu gosto muito também. Tenho algumas pinturas que eu andei desenvolvendo, mais umas telas, mas hoje eu não mais. Mas assim, a arte é uma coisa que me interessa profundamente, né? Eu gosto demais da arte. E eu acabei percebendo, depois de um bom tempo, que a arte para mim é curativa, né? Então qualquer vertente, qualquer manifestação de arte, qualquer trabalho relacionado à arte, né? Para mim é
um processo de cura. E eu só fui perceber isso há pouco tempo. Porque, assim, eu sempre me envolvi em canto, em dança, em desenho. Eu só não escrevia, né? Eu comecei a escrever mais pra cá. Mas depois eu fui perceber, sabe, Eli, que na verdade eu estava buscando o meu esteio, eu estava buscando o meu equilíbrio, minha harmonia. Então sempre foi através da arte, que eu gosto demais. A arte cura. A arte cura. Eu tenho plena certeza disso, né? E aí, que mais? Deixa eu ver, como é que eu te conheci? A gente se conheceu nos eventos da literatura, né, no parque aqui em São Caetano em 2021. E a gente acabou se afinizando muito por conta de algumas crenças nossas, né? Que eu acredito profundamente no artista na rua, no contato direto com o público, né? Eu acho que a gente se faz mesmo com o público. Então, no caso, a escrita, né? O escritor ele se faz com o público. Eu acho que isso é uma coisa absolutamente importante. A gente vai entendendo algumas coisas no contato direto. Eu adoro. Então, eu gosto de qualquer manifestação. Já dizia do poeta, né? O artista vai onde o povo está. Senão não faz sentido. Estamos Chororó, né? Canto isso. Não sei, acho que é. Mas é. É, né? É. Mas eu acho que é isso mesmo, né, Eli? Eu acho que é um contato direto. Eu adoro esse contato direto. Não faz sentido, né? É. Não faz sentido. Acho que a gente... o artista, ele não... Se ele cria só pra ele, não existe não isso. É arte. Porque a manifestação é uma comunicação, né? A gente está em contato com o outro, você está transmitindo uma ideia, um sentimento, você está se transmitindo, você está se mostrando para um outro ser humano, né? Então, esse contato, ele existe. Então, só existe o artista se existe o seu público, o outro, né? É uma relação que se estabelece. E eu estou cada vez mais envolvida com isso, né? Eu escrevo, eu gosto de escrever na mídia digital, porque não porque isso surgiu, que eu falei, nossa, que legal, é por ali. Não, é por necessidade mesmo, né? Por estar se envolvendo com uma série de coisas, né? Com criança, com casa, com uma série de trabalho. E a internet se tornou um meio muito prático para mim, né? Então escrever para a internet é uma comunicação muito rápida, muito, né? Você lança uma semente. Ela foi para o outro lado do mundo, né? Que você nunca vai saber direito onde vai chegar. A gente sabe por conta das estatísticas do próprio blog, né? Mas você não imagina, você lançou a semente, ela foi. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo que é muito legal, também tem a responsabilidade de você estar lançando, né? De você estar lançando uma ideia. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Eu levo muito em consideração a ética, levo muito em consideração a responsabilidade da palavra, né? E aí eu fui desenvolvendo. Eu acho que eu tô nessa mais ou menos uns 12 anos, né? Que eu tenho um blog de textos reflexivos, tenho um blog onde eu indico livros infantis. Tudo um projeto independente. Esse de livros infantis, né? De indicação de livros infantis, o que eu faço? Eu procuro, eu prezo muito o conteúdo, eu procuro um conteúdo que contribua, na verdade, né? Com o processo evolutivo, com o desenvolvimento, né? Do ser humano. Então, eu, quando identifico esse livro, eu compro esse livro, levo, conheço esse livro e aí sim eu lanço e acabo divulgando esse livro, né, falando desse livro, mas eu não tenho no blog, que é o Livros Vivos, mas eu não tenho nenhuma relação, nem com editora, nem com escritor, nem com livraria, nada. É um projeto puramente independente, né? Isso é uma coisa que eu acredito. E vou escrevendo e vou sempre textos reflexivos, contando histórias, e numa dessas a gente se conheceu, que foi muito legal. E para mim foi muito interessante, porque quando você disse que queria apresentar, né,
cantar, contar o Pimenta do Reino, né? Cantar, né? Eu fiquei muito entusiasmada e muito interessada em ver teu trabalho, porque uma coisa é quando você escreve, né, e lança. Outra coisa é você ver uma outra pessoa fazendo a interpretação do teu texto, né, dos teus personagens. Trazendo vida, né? Que foi o que eu te falei. Dê vida. Ai, você vai dar vida ao Pimenta. Isso, você vai dar vida ao Pimenta. Essa expressão. E é exatamente isso, né? Dar vida ao Pimenta. E foi muito legal. Foi muito legal ver você contando, depois cantando, ver o público atento. É muito difícil de manter criança atenta. E elas estavam atentas, e os adultos atentos. E me interessava muito saber como as pessoas iriam estar recebendo, né, essa história. E foi assim, foi uma experiência fantástica. Num parque maravilhoso, né, aqui em São Caetano, com um sol bonito. Tava tudo muito bonito. Muito bom. Tava muito bom. E repetiremos, né, porque agora a gente tá montando aqui uns projetos que estão cobrando vida, né? Exatamente, cobrando vida. Ala, apresenta pra gente a sua amiga. Ai. Essa é a Macaca Caca. Olá. É amiga do macaco do Pimenta. Olá. Assim, ó, pronto. Aqui, que belezinha, bonitinhos. Essa macaca é um barato, né? Porque é uma... Aqui, a macaquinha, aqui. Essa ela me representa, na verdade ela me representa, né? Eu estava contando para Eli que uma vez eu em terapia, a terapeuta me disse assim, você tem um boneco, alguma coisa assim que te represente, né? E eu tenho aqui, ó, essa aqui. A Caca, gente. A Caca participa de todas as reuniões. Foi. As reuniões de fofoca, as reuniões de assuntos de negócios, as reuniões de criatividade, café, tudo ela tá ali. Nas conversas, ela tá presente em tudo. Como vocês podem ver, é um quarteto que temos aqui. Quarteto. Tem a Macaca Caca, tem eu, tem ela e tem ele. O Macaco do Pimenta o também, Macaco do Pimenta. que tá aqui com a gente. É interessante, né, a gente dar vida às coisas, porque uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje por hoje é canais pra gente divulgar coisas boas. Pessoas assim como a Ala, a gente quer comunicar alguma coisa, né? Sim. E a gente vai de um jeito ou de outro, como ela falou, ela passou pela dança, eu também passei pela dança, ela passou pela música, eu vivo com o pé na música, né? A gente quer sair da música, sim, mas a música não sai da gente. Sim. Ela falou a questão também desse contato com o teatro, essas coisas das cores, a vibração das cores, né? O circo. É uma fantasia boa, porque te traz reflexões, além de te divertir, né? Te tira daquela realidade do dia a dia, daquele dia nublado, daquela coisa do dia a dia, te traz para o lúdico, te traz para a alegria, só que ao mesmo tempo que te traz isso, a gente tenta com as histórias principalmente trazer reflexões. Isso foi o que chamou a atenção para mim no Pimenta do Reino, tá? Porque quem me conhece aqui no canal, né, sabe que eu e o Thales, a gente sempre trabalhou muito historinhas. E quem me conhece mais perto sabe que desde que essa criança estava na barriga, eu conto histórias para ele. A gente conta histórias e reconta, e inventa histórias. Como ele já maiorzinho, quando ele já estava aprendendo a se comunicar melhor, falando, a gente começou aquele negócio, eu começo a história, mas você termina, né? E sempre tem que ter animal no meio, né? Sempre. Porque talvez a gente pode pegar algumas características básicas daquele animal e a gente vai comparar com a gente como ser humano. É nós, né? O macaco me representa. Me representa também, né? Tanto que eu tenho a macaca caca aqui, né? Então acaba se tornando, sim, que é algo infantil,
mas ao mesmo tempo, para qualquer adulto que está sempre domando a sua criança interior, né? É importante esse contato com o lúdico. E a primeira vez que eu vi o Pimenta, né, foi uma leitura foi uma coisa assim muito dinâmica, muito rápida. A gente estava num evento que foi quando a gente se viu por primeira vez, fomos apresentadas. Ela me chamou muito a atenção, que eu observava, né, ela falando e tal. Quis saber um pouco mais dela, fui perguntar para umas pessoas, né, conhecidas. Eu falei, aquela mulher, quem é? Senhora, tal. Não. Aquela mulher. Aquela mulher ali, quem ela é e tal. E aí ele fala, é uma escritora daqui da cidade e tal, é a Ala. Olha, e a gente estava num espaço da cultura aqui de São Caetano, que tá tendo já tem uma biblioteca ali, né? Tá se formando uma biblioteca ali, e o livrinho da Ala tava lá. Então, né, esses amigos foram lá, já me mostraram o livro, e eu comecei a folhear o livro assim, ali informalmente, né? Fui vendo a história. E teve uma imagem daqui, que aí só se você tiver o livro você vai saber, porque eu não vou mostrar, né? Mas tinha uma imagem aqui que sabe, era muito interessante. E era uma imagem do macaco, né? E me representou de um jeito que eu falava, meu Deus, é isso, né? O que esse macaco passa? E me chamou a atenção. Só que ficou lá, naquele momento. Passado uns meses, a gente tinha uma ação para fazer. Eu tava meio sem ideias. O que eu vou fazer? O que eu vou contar? O meu burrinho, que é o livro, né? Tá no forno, gente. Mas, nossa, produzir um livro aqui é uma coisa assim... É um universo todo novo para mim. E eu não sabia. Eu imaginava que era um processo um pouco complicado, mas eu não imaginava que fosse possível. Só que tem muito trabalho. Essa possibilidade, ela é muito trabalhosa. Então, o burrinho tá aí. Tá no forno, tá caminhando. Já estamos aí na parte das ilustrações e tal. Só que enquanto o burrinho não sair, eu falei, mas o que eu vou contar mais? Eu preciso de... né, eu quero coisas que me façam sentido. E veio o Pimenta do Reino na minha cabeça. Eu vou pedir para você, Alan, nos falar um pouquinho o que você quis comunicar com esse livro, porque é um livro infantil, gente, mas faz sentido para muito adulto, acho que para todos os adultos. Se você pegar esse livro e for ler, você consegue fazer um adulto pensar, e uma criança, ela vai pensar, ela vai se divertir, ela vai rir, ela vai até chorar em alguns momentos, mas vai fazer o adulto refletir. E aí eu quero que você me conte um pouquinho da sua experiência, de como que foi o Pimenta, né? Foi no ano de 2008. Então, o Pimenta, ele foi lançado em 2008. Olha só quanto tempo, viu? 2008. E eu comentei com você que eu já queria, né, que alguém contasse a história do Pimenta, mas nunca encontrei ninguém, nunca ninguém se interessou pelo Pimenta. Aí quando você surgiu com essa ideia, né, de querer apresentar o Pimenta, eu fiquei extremamente entusiasmada com tudo isso. O Pimenta, antes, não me lembro que ano exatamente, mas eu fazia, aqui em São Caetano, na Fundação das Artes, se realizavam algumas, acho que oficinas de teatro, sabe? Acho que era o Viva Arte. Me perdoem se eu estou enganada no nome, mas acho que era esse Viva Arte. Eu fiz 2 anos de oficinas de teatro. Bom, num deles, nós estávamos dentro de um grupo, e aí uma das nossas tarefas nós tínhamos que fazer alguma produção, né, artística que representasse a nossa vivência, alguma coisa daquilo que nós estávamos fazendo. Aí eu já questionava o grupo, né? Aí assim, nunca vi... Relações interpessoais. Aí eu peguei e falei, eu vou escrever sobre o grupo. Eu vou escrever uma história sobre o grupo. E aí o que aconteceu? Todos esses personagens representam uma das pessoas do grupo. Inclusive eu estou nele também. Vai vendo. Eu sou um dos personagens. E aí, chegando um dia, eu apresentei, né, a história. Li a história, que ficou um olhando para a cara do outro. Será que foi comigo? Quem será que eu sou nessa história? Mas não falei nada, não indiquei ninguém, E assim eu saí, sem dizer o nome de ninguém ali.
Aí, a carapuça serve, né? fica à vontade, que tudo bem, né? Aí, o que aconteceu? Aí depois surgiu a ideia de lançar ele como um livro, e ele saiu um livro em branco e preto, que é interessante, por quê? Porque o miolo, né? Porque o que acontece? Você pode pintar, Tá. né? Pode pintar como você bem entender, o que eu acho muito legal. E é uma história, na verdade, assim, da nossa relação, porque aí você fala, né, livro infantil que serve para adulto. Sim, porque nós tratamos de valores, né, valores humanos. E valores humanos estão onde existirem seres humanos, né? Tanto podem ser crianças como adultos, não importa. E o bacana que eu vi na tua apresentação é que ele atua, ele estimula, sensibiliza tanto crianças quanto adultos. Né? Eu vi adultos chorar no momento da história, né? Tem umas partes muito engraçadas e você via todo mundo rindo muito, mas também tinha essas partes, teve essa parte aí, um momentinho lá, né? Da jornada do herói, né? Teve um momentinho lá que foi triste. E você via as pessoas com lágrimas nos olhos. Porque você não tem lágrimas nos olhos assim por assim. Você lembra de alguma coisa? Sim, você se identifica. Ou você se identifica, né? Isso. Ou simplesmente você tem uma sensibilidade mesmo que você fala, poxa, coitado, né? Tem aquelas pessoas mais empáticas, né? Sim. Mas de alguma maneira dá uma reação. E é mais, eu te mandei um vídeo, eu fiz essa contação de história com a minha irmã, né? A gente colocou umas cartolinhas lá, e eu peguei os recursos visuais, né, dos personagens, e levei o livro e fui fazer essa contação para minha avó, que é acamada, com 87 para 88 anos, e o meu avô, de 94 anos. Eu comecei a contar a história para eles, e a minha irmã com os recursos visuais, e o Thales ficou filmando. Logo veio meu pai, sentou e começou a escutar. E logo a minha mãe, que estava lá atrás, ela veio correndo, olhando, né, curiosa para saber o que estava acontecendo. Ficaram 4 idosos. Porque meus pais, né, já estão com 70 e tralalá. Minha mãe já está com 70 anos, o meu pai também. Então eram, sabe, 4 pessoas idosas paradas assim, prestando atenção na história, e a minha avó, que é muito agitada, que tem que tomar remédios para dormir, essas coisas, ela dormiu depois da história. Isso é demais. E a gente tem um material em mãos assim maravilhoso, né? E acho que trazer isso à tona, né? Despertar essa reflexão, ainda mais depois desses 2 anos que a gente passou. Sim. Que talvez pandemia, a pimenta, né? Cobra, ela renasce, né? Porque foi lançado em 2008. Sim. Pós-pandemia, como se renascesse algumas coisas, revivessem algumas coisas. E eu vejo Pimenta hoje, né, com essa afinidade que rolou com esses, né? A gente agora se encontra semanalmente para bater um papo literário ou o que for. E eu percebo que é um renascimento, né, sobre uma perspectiva agora que a gente está entendendo melhor algumas coisas, talvez que a gente não entendia lá em 2010, 2011. Eu acho que sim, porque ele trata, né, esse processo de pandemia, né, que todos nós vivemos, ele foi impactante para todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, cada pessoa teve um impacto diferente. Né? Isso foi muito, o impacto ele foi muito individual. O que cada um vivenciou ali foi um processo individual, né? E isso eu acho que é uma coisa interessante da gente estar notando. E eu sou do tipo de pessoa que vejo o seguinte, eu acredito numa coisa, eu acho que eu já até te falei sobre isso, eu não sou uma pessoa que tem saudades. Eu não sinto saudade de nada da minha vida, eu não sinto saudade. Por quê? Porque eu vivo tão intensamente o que eu vivo que resta muito pouco. Quer dizer, eu não tenho que voltar a alguma coisa para eu poder resgatar e viver. Já está em mim. Aquilo já está em mim pelo que eu vivi. Tanto coisas alegres quanto coisas muito tristes e muito difíceis. Eu sempre vivi até o talo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Então, essa pandemia, ela foi impactar cada um de um jeito. A mim impactou de um jeito, foi bem difícil no começo, depois
eu consegui utilizar todo esse processo da pandemia num renascimento para mim, sabe? Então, quando chegou 2021, eu já estava pronta para o que desse e viesse. E aí veio toda a ação da literatura no parque, aí a gente se conheceu. Dos sarauzinhos, foi, que eu adorei fazer, né, o encontro de crianças. Então, na verdade, o Pimenta não renasceu, quem renasceu foi a Ala. Eu renasci. E o Pimenta faz parte da Ala. Eu renasci mais uma vez na minha vida, mais uma vez. É uma águia, meu. Processo águia. Olha, eu acho que viu? Acho que eu tinha que ter uma águia, não um macaquinho aqui. Mas, enfim, é isso mesmo, sabe? Então, essa questão do Pimenta, ele trata de relações humanas, né? Porque tem uma gata, que é a gata que é uma rainha, né? Tem a raposa, olha lá a raposa, vocês imaginam uma raposa que tem uma estola com uma outra raposa pendurada no seu pescoço. Então vocês podem imaginar só a figura, quem é. Tem um cão que é fiel, tem um colibri lindinho, tem um pavão também, porque pavão não pode faltar, né? Tem um pavão. E tem as duas corujas. Tem as duas corujas. Só observam e anotam. E tem um coelhinho medrosinho também não pode faltar na história, né? Então eles vão vivenciando tudo. Agora, tem um viés importante aí, que o fundamento da história toda é a preservação da sua própria identidade. Não é individualismo, no sentido, só eu aqui. Só existo eu, né? Não é individualismo, é individualidade. É a sua identidade, a sua digital, a sua expressão. Que, né? Que só você tem. Quem é você, o que você expressa. E me parece que a gente caminha para um desfecho de onde me lembra um pouco essas distopias, ou utopias, seja lá o que for, mas assim, de caminhar para um desfecho onde a gente quer formatar todo mundo dentro de uma caixinha e que todo mundo pense igual, vista igual, coloque o cabelo igual, pinte as unhas iguais, use as roupas iguais, fale igual. Não, isso é uma destituição da sua própria individualidade, né? De quem é você? Quem é você? Para se adaptar, mas se adaptar a quê? Se adaptar ao quê? Né? Se adaptar ao quê? Se você se encaixotar dentro de quê? Então, eu vejo assim que o Pimenta o Pimenta do Reino, ele na verdade, o quê? A defesa da individualidade, do respeito por si mesmo, né? da sua identidade, né? Você é um veículo de transmissão, né? Do quê? Né? O que você tem a dizer? Essa individualidade, essa identidade, ela precisa ser respeitada, ela é importante. E aí, né, por que o macaco está aqui? Porque é o personagem que mais defende essa... Quer dizer, ele vive a identidade, ele é fiel a si mesmo, né? Ele não... Primeiro que ele não obriga ninguém a acreditar no que ele acredita, não força nada, né? Respeita até opiniões diferentes da dele, né? Que num dos momentos isso acontece. Ele vive o que ele é, sempre, né? E isso é o mais, acho que é o mais... a cerejinha, né? Do bolo, né? A cerejinha do bolo. ter esse olhar aí. Em relação aos personagens, principalmente ao nosso amigo macaco, né? Uma das coisas que fez eu... Porque quem me segue bastante aqui, né, sabe que eu revivi muito da arte através do lúdico, falando de Jesus para as crianças dentro de um ambiente da igreja, um ambiente religioso. Assim, eu fiquei alguns anos, né, pregando mesmo para as crianças, utilizando os recursos visuais. A gente sabe que a mensagem para a criança ela precisa ser passada de uma maneira diferente da que é passada para o adulto, mesmo, principalmente por uma questão de vocabulário, muitas vezes, né? A criança não vai entender algumas coisas da Bíblia pela forma como foi escrita, se você não trocar em miúdos para ela.
E eu percebo isso também muitas vezes nos adultos, porque hoje são duas vertentes. Tem aquela pessoa que, devido ao excesso de informação por vídeos, imagens, às vezes coisas até irrelevantes, mas que a gente fica lá subindo o dedinho nos feed, né? E vendo, a gente ficou com uma certa preguiça de pensar. Sim. O adulto, né? Tem pessoas que têm uma certa obesidade mental, porque ela tem muito conhecimento, mas ela não consegue transmitir, né? E tem aquela questão das pessoas que a vida ficou mais difícil. Já era difícil, ficou difícil, tem que correr atrás do pão quase 24 horas. Sim. Então a pessoa às vezes não tem tempo para parar, para ler um livro, para entender, né? E isso na igreja eu trabalhei muito. E aí, quando surgiu a pandemia, me trouxe essa oportunidade de olhar além das 4 paredes da igreja, né? E entender que ali tem um trabalho maravilhoso e que eu continuo fazendo sempre que for preciso, mas fora da igreja também tem crianças. Fora da igreja também tem pessoas que precisam receber uma mensagem, não necessariamente uma mensagem religiosa, mas uma mensagem que lhe traga um pouco de reflexão, que lhe traga um pouco de confronto, que lhe traga um pouco também de reflexão, né? Reflexão, confronto, e por que não? Uma chamada de atenção. Olha, talvez é hora de eu pisar no freio. Que o devolva para si mesmo, né? Que o devolva para si mesmo. E aí, o que acontece? Quando você vai para a rua contar, é uma coisa. Mas a gente também tem essa intenção de chegar às pessoas dentro das suas casas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de como que a gente pode... algumas maneiras, algumas formas da gente colocar a criança, não só a nossa criança interior, tá? Mas a criança que a gente tem em casa, uma mãe, uma avó, uma tia, um pai, uma madrinha, um padrinho, como é que a gente consegue reconectar a criança com a literatura, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho do que a gente está tramando aqui, mas antes de falar, eu quero escutar da Ala, porque esse blog que ela tem de livros vivos, eu vou deixar sempre tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês irem lá. Ela tem compilado, olha eu misturando palavras, ao longo de anos, muitos livros, e que eu tava olhando, parece que praticamente eu não conheço, sabe, nenhum deles, né? Por quê? Porque você tem que cavar. Tem que cavar. Pra ter coisas boas. Tem que cavar. É garimpo. Garimpo. É garimpo. E aí, como é que a gente conseguiria, de alguma maneira, chegar até as crianças, né? O parque é uma opção maravilhosa. O parque conseguir prender a atenção das crianças, né? Mas fora dali, a gente tem que chegar de alguma maneira também. Eu acho o seguinte, vamos, dentro de casa, né? Você tá me fazendo lembrar de uma cena que eu vi há pouquíssimo tempo, sabe? Eu tava numa livraria procurando, né, livro, assim, deixa eu ver o que tem de bom aqui, deixa eu ver o que me interessa, e nisso se aproximou de mim um tequinho de gente, ele batia acho que no meu joelho, assim, de pé ele batia nos meus joelhos, pra você ver o tequinho de gente, ele vinha com um livro na mão, né, e aí ele me olhou lá pra cima, né, ele me olhou e resmungou pra mim e mostrou que ele queria que eu abrisse o livro pra ele, e nisso eu olhei, né, e aí ele sentou no meu pé, e aí ele queria que eu abrisse o livro. Então, qual era a questão do livro? O livro estava lacrado, tá? Estava lacradinho o livro e ele queria que eu abrisse o livro. E aí eu falei para ele assim, mas isso está lacrado, né? Vamos ver, onde é que você encontrou esse livro? Porque talvez tenha algum aberto. E aí ele já estava levantando, né, com um livro para me mostrar. E nisso chegou o pai. E aí eu falei pro pai, olha, ele tá querendo abrir o livro, né? Ele quer ver o livro por dentro, ele quer abrir o livro. Aí o pai, achou que eu tava criticando o menino, ou sei lá o quê, não sei o que o pai imaginou, mas o pai disse assim, mas ele é assim mesmo. Ele quer abrir todos os livros, né? E aí, meio que assim, mostrando que aquela não era uma atitude adequada do menino. Aí eu falei pro pai, mas que bom que ele quer abrir os livros. Eu acho que ele tem mais que fazer isso mesmo, né? Aí o pai pegou o menino, né? E foram lá pro canto, lá procurar mais livros, sei lá. Perdi o contato com o menino. Mas o que eu quero, o que isso me lembra? Você sabe que a atitude da gente, o que mais vai importar, né? Você tem filho, eu tenho filhos, os meus já são todos adultos, mas assim, o que a criança
vê muito, ela observa muito a gente, né? Porque ela está chegando numa sociedade, está chegando num mundo, mas deixa eu ver como é que esse negócio funciona, né? Como é que isso aqui é de beber ou de comer? Deixa eu ver como é que funciona esse negócio. E aí ela vai indo muito pelas atitudes, pelas relações que a gente estabelece, né? Então, assim, mania também de psicólogo, né? Que a gente sempre vai olhar, Analisar. e assim, eu juro que eu tento não fazer isso, mas assim, eu olhei para aquilo, você já vai, né? Vai longe. Nossa, no que será que isso pode dar? Aquela, né? De tanto que a gente fuma o cachimbo que fica com a boca torta. Mas aí o que eu fiquei imaginando, falei, pombas, mas o que será que esse menininho está aprendendo, né? Que ele não pode, que não é legal você investigar, que não é legal você ter curiosidade, que não é legal você analisar mesmo, escolher, analisar, perceber. Não só pela capa. Não só pela capa, mas ver o que tem dentro, né? Então, olha só numa cena muito pequenininha, quanta coisa que a gente pode estar pensando a respeito, né? E se o pai dissesse, vamos lá, vamos procurar, vamos abrir o livro, vamos ver o que tem aqui dentro. Poxa, talvez esse não dá para abrir agora, mas a gente pode achar um outro. Mas a gente pode. Aqui. Então, assim, o que é importante ali? Qual é a atitude? É a atitude daquela criança de ir buscar o que tem lá dentro e ver se aquilo que ele encontrou ele quer ou não. Olha quanta coisa que tem, que não tem um simples ato de abrir um livro e de investigar esse livro, né, no seu conteúdo. Então, essa é a questão. Em casa, tudo vai depender muito das atitudes que se tomam, de como que as coisas acabam circulando, né? Porque um livro, porque assim, eu não acho que todo mundo tem que ser leitor inveterado, rato de biblioteca, eu não sou dessa linha, né? Eu não vejo, também não acho que a leitura salva, nossa, é agora que vamos aprender a viver, nós vamos aprender a viver vivendo. O livro faz parte de todo esse processo, tem uma ideia ali naquele livro, né, que está sendo transmitida. Como é que a gente se relaciona com esse livro? Tem que ser uma coisa bacana, tem que ser uma experiência que tenha uma relação positiva com aquilo, né? Afetiva. Quando eu digo afetiva, não é morrer de amores. O que é afeto? Afetar é você tocar. Você toca, né? Então, assim, eu acho que é interessante ter uma... Sentir também. Ter uma relação natural com aquilo. Natural. Olha, que tal esse livro? Que legal, vamos ler? Que bacana. Nossa, que coisa, né? Estranha, que esse personagem. Vamos conversar a respeito? Muito numa ação leve, numa ação natural dentro de todo o processo, né? Tendo livros à mão, tendo livros. Você sabe que agora... Também não precisa encher a casa de livros, mas assim, é o tipo de relação que a gente estabelece com esse objeto que a gente chama de livro, né? Uma coisa espontânea, uma coisa... Vamos ver o que tem dentro? Vamos ver o que esse autor está dizendo? Vamos ver o que ele está pensando? Vamos pensar a respeito? Vamos conversar a respeito? Né? Contar histórias para dormir. Você sabe que legal. Recentemente... Depois eu vou contar a história da minha avó contando história. Vai, continua. Continua. Eu estava... a gente está saindo aí do mês de abril, né? Uhum. E a gente teve a Páscoa recentemente. Nós estamos aqui... já estamos em maio, né? E eu lembro que eu recebi uma encomenda de uma avó. Legal. Não sei se eu te comentei. Ela queria uma boina. E uma história. Para ela poder contar para a neta dela sobre o verdadeiro sentido da Páscoa e tal. E isso me levou a pensar, né, nessa proposta que a gente vem trazendo agora, que é nisso que eu quero entrar. De como a gente consegue entrar nas casas das pessoas, né, com uma arte, que no caso é o Pimenta do Reino, e a gente está trabalhando aqui essa ideia dos kits literários, que é sobre isso também que nós vamos falar um pouquinho para vocês nesse bate-papo aqui, né. Os kits literários, eles basicamente, no formato nosso, a gente trazer complementos
que vão ajudar você dentro de casa a trazer a história para a criança. Por quê? O que eu escutei muito falar também, mas eles não prestam atenção, mas eu não consigo. Eu vi criança prestando atenção um tempão aqui com ela contando história. Eu recebi já muita gente falando, nossa, mas eu leio uma folha aqui, ele já quer saber o que vai acontecer no final e ele não presta atenção e é muito difícil. E o que tem de criança hiperativa agora com déficit de atenção, né? Mas é muito estímulo para a criança. É muito estímulo. É. E aí, o que nós temos aqui, então? A gente tem os recursos visuais, que eles vão ser trabalhados de uma maneira mais pocket, mais mini, né? Porque o recurso visual de EVA, né, grande, além de ser... ocupar um espaço para guardar, tal, né? Ele sair um pouco mais caro, então a gente está criando o avental literário, né? Com seus velcrozinhos. E aí você vai ter todos os personagens do Pimenta nesse avental. A gente vai trazer isso tudo dentro de uma bolsinha, com uma boininha, né? Que vai fazendo toda a diferença, a ambientação para a criança prestar atenção no que você está contando. E é muito importante a entonação que você vai colocar, principalmente a criança que não sabe ler e que é abordada diariamente com imagens ultra, mega, hiper coloridas nas telas. Sim, só querendo completar o que você está dizendo, né, na maneira de contar, assim, é importante que quem conta a história, que viva a história. Viva a história. Viva a história, que curta, assim, curta essa história, junto com a criança, curta isso, viva isso, né? Mude a voz, entra junto. Sabe, até o personagem, você pode, porque isso é bom pra gente, porque a gente é tão, às vezes, amarrado, atado, cheio de prejuízos, preconceitos e tal. E, de repente, com uma criança, você se sente mais solto, mais livre. Então, é exatamente isso. Viva a história, porque aí você consegue passar de uma maneira bem natural, de uma maneira que vai, sim, a criança vai parar para te escutar. Fora isso, você mostrando um bichinho para ela aqui, outro bichinho ali, que faça sentido, né? E ajuda muito. E para aquelas pessoas mais profissionais, né? A gente quer trabalhar, inclusive, um roteiro pedagógico, seria, sim, né? Para aproveitar melhor o texto, se aprofundar mais, fazer uma análise mais profunda dele, mais reflexiva sobre ele, né? E aproveitar melhor esses elementos para estar estimulando, para estar trazendo num processo reflexivo e ampliando até, né? Quer dizer, todo esse processo. E eu vejo muito importante algo assim, né? Eu admiro muito os profissionais da educação nesse sentido. Esses que tomam o ensino dessa maneira, né? A gente percebe a dificuldade hoje de crianças e adolescentes e jovens e adultos em interpretar um texto, em isso é complicado. Tirar a essência, né? E aí, com todos esses recursos que a gente quer trazer do kit literário, acho que é uma forma de destravar isso também, sim, né? E de uma maneira leve, porém educativo, né? Sim. E tá sendo bem desafiador, assim, né? Porque, assim, a tendência é você querer fazer um monte de coisa, porque dá pra fazer tantas coisas, né? As ideias, né? Como ideia, né? Ideia vem um monte. Aí... Mas calma, né? Vamos ver o que dá para fazer, né? Fazer então, acontecer. Dentro da nossa realidade, hoje a gente consegue, né? Você vai levar um kitzinho, que é uma bolsa, e tudo personalizado, gente. Vai ter tudo a carinha do Pimenta. Os recursos de EVA, né? A bolsinha, a boininha nas cores, né? Vai ser tudo muito assim... Sempre com muito carinho, a gente quer pôr até um bloquinho, né, de notas, de anotações. Artesanal. Uma encadernação artesanal. É bárbaro, né, e eu me emociono bastante com isso, porque a gente quando perfila projetos, é muito desafiador, partir do zero. E aí, quando você tá sozinho é uma coisa, mas quando você junta com uma outra energia, uma outra pessoa e aquilo, né, como que se acopla, né? E acho que é um pouco o que tá acontecendo aqui, porque nós não vamos parar só aqui no Pimentinha do Reino. Eu tenho certeza que vão vir outras histórias, vão vir outras
outros kits, outras ideias para nos ajudar nessa caminhada. Isso. Uma das coisas que eu lembro que eu conversei muito ano passado com o pessoal da cultura aqui em São Caetano, era sobre a urgência de tirar as crianças das telas, do excesso das telas para a rua. Só que não para a rua para quê? Né? Eu vou tirar ela da tela na casa para quê? Então, esses recursos nos ajudam a estar mais próximo da criança. E é engraçado que a criança até que chega meio emburrada, porque saiu da televisão, aí ela chega lá de cara feia, emburrada, que ela não quer. Quando ela escuta as primeiras frases da história, ela, né, já vai revivendo. E é muito bom também, um livro como esse da Ala, eu percebi que é muito bom também para qualquer idade, não só para criancinhas pequenas, mas crianças já alfabetizadas, pré-adolescentes e adolescentes, porque além de trazer a reflexão, tem essa parte terapêutica aqui de pôr a arte para fora, que inclusive você com um outro escritor aqui de São Caetano, maravilhoso, Nelson, né? Nelson Albuquerque, eles estão com umas oficinas literárias aqui na cidade. Escrita criativa. Criativa para jovens. Para jovens. E eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão de a sua percepção, até que ponto os nossos jovens e os nossos adolescentes, por esse excesso de tecnologia, até que ponto eles estão sendo prejudicados desde a sua visão, né? Porque você também é mãe, você também conta histórias, escreveu um livro infantil, né? Então, essa vivência sua aí, como é que você vê isso? Olha, eu vejo assim, né? Vamos parar para pensar. E falando sempre de excesso, tá? Não tô falando, vamos tirar as crianças da tela, não, né? Nem vamos acabar com a tecnologia. Para nada, a gente tá aqui, né? Nada disso. A questão é excessos, realmente excessos. As máquinas, né? O computador, os celulares são fantásticos, né? Bom, eu escrevo na internet, né? Eu adoro esse veículo. A questão é a solidão e o isolamento. Quando você está diretamente com o celular, o tempo todo com o seu celular, o tempo todo no seu computador, tá? É esse isolamento. Você com a máquina. Vocês já viram? Bom, a gente, principalmente antes da pandemia, a gente via muito, né? Pessoas sentadas à mesa no restaurante, porque é mais fácil de identificar, cada um no seu celular. Aí eu já imaginava, né? Será que eles mandam mensagem um pro outro ali, né? Mas cada um. Mas sabe que eu já fiz isso. Você já fez isso? Então não é tão. Então é possível. É possível. Então, assim, há um isolamento. Você está recebendo estímulos o tempo todo. Eu não acho que a gente tem o excesso de informações. Nós temos um excesso de estímulo, porque nem tudo é informação e nem tudo é informação que se aproveita. Né? Nós temos ruídos. Aquilo vai enchendo a sua tela mental de uma série de imagens, uma série de sons, de informações, de estímulos. Né? Claro que você vai ter déficit de atenção. Porque com tanto estímulo que você recebe, como é que você organiza tudo isso? Não faz sentido, isso não é orgânico. Por quê? Porque você tem que entrar no ritmo da máquina, no ritmo das imagens que te apresentam. E esses aplicativos de vídeos de 15, 10 muito, segundos. Assim, mas quanto que você está aproveitando daquilo, né? Muito pouco, você só está se excitando com muitas vezes mensagens subliminares que você muitas vezes nem sabe. Porque o que acontece? A hora que você vai recebendo aquelas imagens, aquelas informações, aqueles sons, aquilo tudo é tão rápido, aquilo vai para o teu subconsciente. E na hora que você manda mensagem para o teu subconsciente, o que ele vai fazer? Simplesmente vai realizar. O subconsciente não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, não sabe nada disso. Ele recebe ordens e ele realiza. Então, e daqui a pouco a gente está fazendo coisas que você nem sabe por que você está fazendo. Acreditando em coisas que você nem sabe por que você está acreditando. Cuidado com do que você alimenta, né? Seu intelecto, sua alma, o seu espírito, como você quer. Cuidado com o que você coloca. Né? Exatamente. Por isso que no Livros Vivos, né, os livros eu seleciono. Obviamente a partir da minha ótica. Mas é selecionado.
tá? Por quê? Porque eu quero mostrar aquilo que eu acredito que seja o melhor. Obviamente que vai passar pelo crivo de quem for ler, de quem estiver com esse livro nas mãos, tá? Mas eu não vou por lançamentos, eu não vou pelo modismo, eu não vou por nada disso, por tendências. Eu vou escolher o conteúdo. E essa é a questão, né? Como pais, nós temos responsabilidades em relação a esta criança, a este adolescente que está sendo educado, né? Que está sendo trabalhado no sentido, você pega uma plantinha e está ajudando ela a crescer e a se desenvolver da melhor forma possível, né? Essa é uma responsabilidade importante, que é ajudar, acompanhar esse ser humano no seu crescimento e ajudá-lo a crescer da melhor forma possível. Isso é extremamente importante, né? Então, esse critério de seleção, esse critério de abordagem, ele precisa ser realizado pelos pais. Isso é extremamente importante, isso, né? Então, por isso, assim, o quanto que o seu filho vai ficar na máquina, o quanto que o seu filho o quanto você está interagindo com o seu filho. Eu já vi muita gente não interagindo com seus filhos, né? Sentadinho ali do lado do seu filho de um lado, você de outro, sem dar bola para esse filho. Um dos maiores erros que a gente comete como pais é quando a gente quer que a criança fique quieta. Né? A gente dá uma telinha para eles. Antes a gente dava televisão, agora a gente dá uma telinha para eles. Para quê? Então fique quietinho, me ajude aqui a me resolver com as coisas que eu não consigo. Eu às vezes não vou negar, não vou me colocar aqui como a perfeita, porque isso eu já fiz. Não, nem eu me coloco como perfeita. Isso eu já fiz, né? E não é uma coisa que eu fiz muito, mas eu fiz. Porque vem como um recurso para nos ajudar. E no fim não acaba ajudando, acaba só. E aí você vê que você vai ficando escravo daquilo. Porque aí a criança já sabe que se ela, né, a mamãe vai dar o celular e tal. E depois para reverter, porque eu já passei por esse processo de reverter, né? É muito complicado. Então acho que fica aqui, né, esse bate-papo que a gente está fazendo com calma mesmo, tem se preocupando até com o tempo nem nada, porque a gente quer trazer todas essas reflexões, nem que depois a gente faça cortes, né, Ala? Que tranquilo. São percepções que a gente quer passar, né, para quem vai estar assistindo, né? Para refletir. Exatamente, né? O tempo como tá e os recursos que a gente tem. Eu fiquei muito feliz de ver de volta as feiras nos shoppings, feiras de livros. Eu vi que a parte infantil tem tomado uma proporção, as crianças têm corrido até lá, têm pedido livro para os pais têm se despertado um pouquinho, né? Ações, leia para uma criança, todas essas coisas, são coisas que são extremamente importantes, porque primeiro que trabalha a interação, né? Quando você tá, agora o Thales ele já lê, então agora a gente lê livros aqui em casa. A gente tenta pegar livros ilustrados, histórias ilustradas, inclusive já faz um tempo que a gente tenta lendo com ele o Peregrino Ilustrado. Porque são pedaços curtos que ele consegue ler sem se cansar. Sim. E tem a imagem e eu leio uma folha, o papai lê outra folha, o filho lê outra folha. Se tivesse uma vovó, uma tia, a gente faz esse trabalho. Então todo mundo participa da história. E a criança fica feliz. Pensa no menino feliz quando você fala, filho, desliga a TV que nós vamos ler um pouquinho. É na hora. Claro. É na hora. Eu tô junto. Eu tô perto, tô junto. Eu tô junto. Eu vou te contar. Jogos de tabuleiro também, né? Tô junto. Eles são loucos. Eu estou junto. Eles trocam qualquer coisa por isso. Eu estou junto. Eu estou perto, tô junto. Eu te falei da minha avó. Isso. Da minha mãe da minha mãe. A minha baba Ana, né? A gente chama de baba porque ucraniano baba é avó. Que eu amo de paixão. Essa minha avó. E vai de encontro ao que você está dizendo. Uma das coisas que eu faço também é contar histórias. Por quê? Minha avó, que depois da Ucrânia foi morar no Paraná. E ela, de tempos em tempos, ela aparecia na nossa casa, né? Linda, maravilhosa. Meu avô trabalhava com
costume, fazia sapato, e daqui a pouco batia na porta, tá lá a minha avó com seu taierzinho preto, sua sainha preta, seu taierzinho preto, seu pretinho, linda, maravilhosa, básico, linda, de verdade, minha avó era linda, lindinha, com uma bolsinha de couro de vaca, malhada, aquela branca, né, porque meu avô trabalhava com sapatos, com couro, né, tava ela lá, assim, e quando, assim, bem assim, cara, assim, a carinha dela, linda minha baba Ana, que saudade que eu tenho dela, essa eu tenho saudade, gente, essa eu tenho. Aí o que acontecia? Chegava à noite, juntava eu e meu irmão, os dois de pijama na cama, e ela contando historinhas para nós, em ucraniano, porque a primeira língua que eu falei foi o ucraniano, eu fui aprender português depois. Contando histórias para nós em ucraniano, sentadinha na beiradinha da cama, bonitinha, contando, um tequinho de gente contando a história. Se eu lhes disser que eu não lembro de nenhuma história que ela contava, você vai acreditar? Eu não lembro de nenhuma história do que ela contava, mas eu lembro, como se fosse hoje, da voz dela. Da voz da minha avó. Junto. Gente, eu não lembro, juro, minha mãe faleceu em 2012. Eu não lembro da voz da minha mãe. Acredita? Mas eu lembro da voz da minha avó. Era uma voz... A memória afetiva. Né? Afetiva. Fazia sentido, sabe por quê? Porque ela falava sussurrando, ela contava sussurrando. Isso faz diferença pra gente. Presta atenção. Presta atenção. E esse falar sussurrando, isso é afetivo. Sabe? Isso é envolvente, isso te aproxima. Então eu lembro da voz dela falar sussurrando pra gente contar a história. Uma história que eu não lembro qual era a história. É um segredo, é só nosso. É só nosso, mas eu lembro da voz dela. Uma voz forte, metálica e suave. Minha avó, quando escrevia as cartas dela para nós em ucraniano, ela escrevia tudo, era um poema. A carta dela. Então, se eu vi essa minha avó 10 vezes na minha vida inteira, foi muito. Mas a minha avó ficou. A minha avó ficou. Essa proximidade, essa inteireza dela quando estava conosco, e muitas vezes quando estava comigo, e eu lembro depois eu já adulta, ela um pouco antes, até uns aninhos antes de falecer, ela me contando as histórias dela do mesmo jeito, sabe? Ela assim, ela contava as histórias. Então assim, só para mim, era um segredo só entre eu e ela. Entendem? Entendem? Perfeitamente. É isso. Esteja inteiro. É isso que esteja inteiro. E você ficará. E você despertará. E o seu filho entenderá, o seu filho, seu neto, seu sobrinho, seja lá quem for, entenderá que você está inteiro com ele. Isso faz diferença. Bom, tá? Gente, acho que vamos fechar aqui com chave de ouro, né? A Caca. Mas, e ele? Nosso amigo macaco, lá do Pimenta do Reino, você pode comprar o livro, o Kit Literário, você vai ver o que a gente tá falando. É isso mesmo. É um prazer muito grande. Quem me conhece também, né? Eu sempre falo, porque né, a gente vai sair na rede aqui, então tem quem não conhece, mas tem. Né, a gente começa por quem conhece, né? Sabe que eu sou muito do fazejamento, né? Então eu tava meio preocupada, vamos ter um lugar bacana, vamos ter um lugar ideal pra fazer. Eu acho que a gente tava tomando café, comendo pão de queijo e vamos lá. Comendo pão de queijo. Estamos aqui na Tulip, no ateliê. Dei uma ajeitadinha aqui nas coisas, marquei um espacinho. E para mim é importante a mensagem. Para mim é importante o que vai chegar até vocês. Talvez a gente até transforme isso aqui num áudio, né? Pra gente começar a trabalhar uns podcasts. Mas eu quero que você fique com essa mensagem. Esteja por inteiro, né? Com os recursos que você tiver. Isso. Com o que você tem. Gente, a gente já contou história aqui com meia. A gente já contou história com bonequinhos. Cada um faz uma coisa. Ou só sussurrando. Encontre o seu jeito, né? Os jogos de tabuleiro também são muito interessantes. E a gente aqui,
nesse projeto, nesse embriãozinho ainda, né? Acho que a gente está gestando, né? Estamos aí. Temos há um mês de gravidez? Um mês e pouquinho. Por aí, um mês e pouco de gravidez. Pronto. Espero que não seja uma gravidez de elefante. Porque quanto tempo dura? Mas de gato, a de elefante acho que dura... Gato 3 meses. Então, o de elefante acho que dura 1 ano e pouco, não gente. É uma coisa... Eu posso estar errada, tá? Mas... de macaco. Não sei, vamos ver quanto é a gestação. Deve ser meio que nem da gente. Vamos pesquisar. Mas vamos tentar que seja uma gestação de gato aí, né? Pra gente poder ter esses kits pra vocês aí o quanto antes. E o que a gente tem planejado aqui é sempre resenhas de livros, bate-papos literários. Deus vai direcionando a gente aí para mais pessoas também que possam vir conversar com a gente, com a Ala, comigo. Despertar mesmo, né, a gente para a leitura, não só para nós, como também para as crianças que nos cercam. Porque a lembrança da Ala, que é a avó dela, ela pode ter visto umas 10 vezes na vida, marcou a voz, né? Então, vocês veem que a diferença, isso tudo gera segurança. Porque quando você é uma criança muito insegura, você vai ser um adulto extremamente inseguro, né? Então, é na infância que a gente trata algumas questões da personalidade, e a Ale é psicóloga, eu acho que ela pode falar muito mais que isso. Para que na fase adulta, ela seja adulta, né? Sim. A criança viveu o que ela tinha que viver na infância. E aí a gente até usa muito, eu tenho minha bonequinha aqui porque eu não tive infância, né? Só que isso é um trauma, de trás de fundo aí. Faltou alguma coisa, né? Então que não falte isso para as nossas crianças. Que não falte livros, Pimenta do Reino. Olha, eu prometo que eu vou deixar tudo aí para vocês. Eu vou deixar o link, eu vou deixar... contato para vocês aí adquirirem o livro, o kit assim que sair, se já não estiver saindo, né? De quando até a gente trabalhar esse vídeo aqui e tal, se o kit já não estiver saindo aí, eu vou também informando conforme o kit for, né, for sendo disponibilizado, e a gente vai estar sempre por aqui, tá bom? E mande perguntas, curiosidades, assuntos que você quer que a gente fale dentro da literatura, tá bom? Se trata de jogar essa mensagem aí, ó. Isso aí. Por esse mundão afora. Ala, se eu deixei de te perguntar alguma coisa, ou ficou alguma coisa aí que você quer, né, dar umas conclusões finais, né? Acho que foi fantástico, né? A gente consegue ter um papo legal, né? A gente se afiniza em muita coisa, acho que isso é fantástico. E eu acho assim, conte com o Pimenta, né? Seja você sempre, né? E isso que você está falando com a criança, esse contato, né? É assim, não tive infância, eu sei lá o que, né? Sabe? Mostre ao outro que você se importa com ele. Faz tanta diferença quando a gente está num processo, né, de desenvolvimento, de crescimento, enfim, que a gente saiba que tem quem se importe com a gente. Tem que se importa. Sim. Que se importa com a gente, que está ali presente. Não precisa estar grudado, mas está presente. Sabe que existe um elo, que existe um vínculo, sabe? E seja você e o outro também será ele mesmo, né? Acho que é isso, mas a gente vai se conversando. Eu adorei. Eu também. E se deixar a gente fica aqui 2 horas. Mas é isso, complementando um pouquinho o que ela tá falando, seja você. Mas eu tô com dificuldade de ser eu, porque talvez você ainda não sabe quem você é, justamente porque a vida toda tentam colocar a gente em caixas, rotular a gente. Porque tem que ser assim, porque tem que ser, não tem que ser nada. Você precisa ser você na sua essência. Ninguém tá aqui por tá? A gente tem coisas para fazer. E talvez o seu propósito seja simplesmente dar toda a estabilidade que a criança que está na sua responsabilidade precisa.
Talvez o seu Exatamente. propósito seja unicamente esse. Sim. Guiar o seu filho ou sua filha. Ou talvez você é uma pessoa que tem um sobrinho, uma sobrinha que talvez não tenha muitas boas referências e você pode ser a boa referência para ele ou para ela, né? Sim. Então, seja você. E se tá difícil, procure se encontrar. Na literatura a gente se encontra. Como a gente falou aqui no comecinho da conversa que a Ala trouxe, a arte cura. Uhum. Então, vai fazer um teatro, uma oficina. Eu fui fazer, teve um dia que eu quase acabei com tudo na minha vida, tipo assim, né, quase acabei com, falei, não tô gostando de nada, eu vou parar de trabalhar nesse negócio, não tô gostando de nada, não tava gostando de nada. Aí um dia eu fui numa vernissagem, aí eu olhei e falei, nossa, é isso, achei, achei, fui fazer pintura. Eu me inscrevi num curso de artes visuais na Fundação das Artes, aqui em São Caetano, né? Então tinha tudo, tinha modelagem, tinha desenho, pintura, gravura, tinha tudo, né? E eu queria ser uma artista plástica? Nada. Eu queria simplesmente, a arte ali de alguma maneira estava significando para mim entrar em contato comigo mesmo e conseguir me liberar, sabe? Conseguir me liberar. Nossa! Tem um monte de quadro lá em casa. Tá vendo? Família tem que aguentar. Mas o que isso quer dizer? O que eu quero dizer? Foi ali que eu achei um meio de eu me liberar, de eu me encontrar, de me conhecer melhor, de me expressar, né? Literatura é uma expressão e quando a gente entra em contato é uma interação. Eu acho que isso é uma coisa importante. A literatura é uma das vertentes da arte. E é isso, né? É isso. De repente você fala, eu vou fazer artes visuais. Vou contar aqui uma história. Vou cantar. Na verdade, eu não vou cantar, não. Eu vou cantar. Vou cantar. Não, mas eu vou contar também. Eu vou dançar. Mas eu vou dançar. Mas eu também vou pôr um bichinho lá pra ajudar na contação. É isso, tá bom? Muito feliz. Eu também. Demais. Eu também. Gratidão, vocês que estão aí com a gente. E é isso. Curte, dá like, comenta. Siga o protocolo. Por onde sair, siga o protocolo. E isso é importante, né? Se você tiver feedbacks, isso aqui vai chegar pros amigos, né? Então, manda um zap. Manda um zap né? Porque pra gente é muito importante que a partir daqui, né? Essas interações aqui, a gente vai ter bastante aqui no canal, tá bom? Muita gratidão. Fiquem com Deus. Gratidão, minha linda. Tchau. Tchau.